Abre aí, vamos lá para o rito de passagem. Na minha edição é página 17. Eu não sei qual que é a sua edição aí, César. E a sua também, né, Luciano? A sua vai ser a mesma do César, né? Então, estamos aqui, página 17, o rito de passagem. Bora lá para fazer o corte certinho, né? Então, tipo, para aquela rapaziada que não tem o privilégio de vocês de ler e debater aqui, né? Vamos lá. Vou começar agora. O rito de passagem. Não acreditava em sonhos e mais nada. Apenas a carne me ardia e nela eu me encontrava. Paulo, o intelectual de Terra em Transe. Então é uma citação aqui do começo do livro, né? A crônica da época não lhe dedicou mais do que magras 15 linhas. Nos registros existentes, ele consta apenas como uma das inúmeras festas que marcaram a entrada daquele distante 1968. E, no entanto, para os que viveram o que seria um banal acontecimento, ele permanece como um marco, um misterioso marco, cujos símbolos e significados ocultos a memória e o tempo vão se encarregando de descobrir ou de criar, até obter o material com que se fazem os mitos. Veja você, magras 15 linhas. E a crônica, né, a forma como se refere ao jornalismo. Não terá ocorrido com o Réveillon da casa da Elô o que ocorreu com outros aparentemente insignificantes, mas memoráveis acontecimentos? Afinal, o último baile da ilha fiscal não mereceu da imprensa, de imediato, o justo destaque que lhe reservaria a história ou a lenda. Eu não conheço esse último baile da ilha fiscal. Ele foi dos melhores, assegura uma das colunas sociais da época, sem, porém, lhe dar a correspondente importância, preferindo contemplar as razões mais fúteis. O Scott era legítimo, dizia a colunista Leia Maria. O som combinava carnaval com iê-iê-iê, e os trajes apresentavam variados, smokings, longos formais, curtos mini, roupas hippie de luxo. Além disso, o elenco de convidados era atraente. Metade gente de cinema e teatro novo, a outra metade, grupos de jovens assessores lacerdistas. Olha a fauna que estava lá. A rapaziada bicho grilo do cinema e do teatro e os jovens lacerdistas, né? De Carlos Lacerda, claro. Sabe? Lembrar que Carlos Lacerda, um dos apoiadores do golpe militar, e já decepcionado, porque imaginava que em 65 ele nadaria de braçada, né? O golpe tiraria Jango a sua e a herança getulista dele, a herança getulista de Jango estaria fora e o seu grande opositor seria JK. Seria a grande disputa entre Carlos Lacerda e JK, disputa que nunca aconteceu em 1965. Por quê? Porque o golpe durou 21 anos e todos, Jango, JK e Lacerda, tiveram seus direitos políticos cassados. Imagine a fauna que não estava nessa festa. Ah, sim, havia também a casa, uma bela construção no alto do Jardim Botânico, toda feita com sucata de demolição, um estilo que a audácia arquitetônica de um certo Zanini inventara para se transformar logo numa moda chique. A casa parecia uma locação cinematográfica, especialmente escolhida para aquele espetáculo. Entrava-se por um portão e logo à esquerda começava a perna mais longa do L que lhe dava forma. Aí ficavam os quartos. A grande sala completava o L e fechava o terreno ao fundo. Com um muro à direita, tinha-se a impressão de estar num pátio interno espanhol. Do portão até a sala, devia-se percorrer um grande retângulo gramado, com uma bela e cinquentenária árvore. Cada um desses detalhes topográficos ou arquitetônicos iria ter um papel importante na noite. Mas a festa, evidentemente, não foi importante apenas pela decor. O Réveillon, promovido pelo casal Luiz Heloísa Buarque de Heloísa Buarque de Holanda, foi muito mais do que sugerem as descrições feitas no calor da hora, pelo menos para a história que vai se contar. Não que tivesse mudado o destino do país, longe disso, talvez porque condenasse e antecipasse um estado do espírito e um clima que seriam predominantes no período. A sua significação para 1968 talvez seja idêntica à da famosa sequência da festa de Terra em Transe. Então, a referência cultural obrigatória
Sem ela, o filme de Glauber Rocha provavelmente não iria deixar de ganhar o prêmio especial da crítica em Cannes, e nem perderia o carisma de obra-prima do cinema brasileiro, mas certamente não seria o mesmo. Da mesma forma, um dos presentes à festa, o jornalista Hélio Gaspari, um dos meus ídolos no jornalismo, inclusive, acha que depois do Réveillon da Elô, o Rio nunca mais foi o mesmo. Por sua composição, que incluía mais facções sociais, políticas, ideológicas do que as citadas nas colunas, a festa da Elô, tanto quanto a de Glauber, foi vivida como alegre metáfora ou paródia de uma ampla e variada aliança política, algo assim como que o sexto congresso do Partido Comunista propusera, meses antes, para unir as forças progressistas a fim de lutar contra a ditadura e quem a sustentava, o imperialismo. Acreditava-se não só nas festas que derrubar uma era atingir o outro, e nada melhor contra os dois do que juntar no mesmo saco a esquerda tradicional, os intelectuais, os operários, os estudantes e a chamada burguesia nacional, que, por nacional, seria naturalmente anti-imperialista. Então veja você que o Réveillon tinha um caráter político, né? Na festa ali da Elô, da do Luiz e da Heloísa Buarque de Holanda, são os pais do Chico Buarque? Deixa me ver aqui, vou checar isso no Google, eu não tenho certeza, não. O Sérgio Buarque de Holanda é que é o pai do Chico Buarque, né? Vamos ver aqui, Heloísa Buarque de Holanda, eu não sei quem é ela na... Heloísa Buarque de Holanda, é uma ensaísta, olha aqui. Eu tô abrindo o Wikipédia, meu, uma fonte muito fidedigna, viu? Wikipédia. Vamos ver aqui. A irmã do Chico Buarque. Ela é irmã do Chico. Uhum. Heloísa Buarque de Holanda. Não sabia, viu? Uma ensaísta aqui, de respeito. Uma ensaísta. Uai, é a Miúcha. A Heloísa Buarque de Holanda é a Miúcha. Uai, velho, eu não sabia, cara. Por que ele não colocou Miúcha no livro, né? Interessante. Interessante. Não tenho a menor ideia, viu, rapaziada? Por que que ele citou Heloísa Buarque de Holanda? Miúcha todo mundo conhece a Miúcha, né, velho? Agora... Ah, não, é porque, na verdade, tem Heloísa e tem a Miúcha. É, tá confuso. Tá confuso, tá confuso, tá confuso, tá confuso. Porque, na verdade, há uma coincidência dos nomes, eu acho. Heloísa Buarque. Se procura cantora e compositora, há uma coincidência dos nomes, certo? A Heloísa Buarque de Holanda, ela é... Há uma coincidência dos nomes. A Miúcha, que é a irmã do Chico Buarque. E Heloísa Buarque de Holanda é outra, coincide o nome, vocês compreenderam, né? Mas ela é graduada em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É isso mesmo, está doutorado na Federal do Rio. É isso aí, sabe? Uma ensaísta de 1930, já está com 82 anos. A Miúcha faleceu. A Heloísa Buarque de Holanda está viva. Entendi. É um artigo paralelo aqui que o, a Wikipédia que oferece como alternativa. Então, continuando. A luta de classes que esperasse. Claro, né? Réveillon, a festa, tem que andar. Pode-se alegrar que nas... Pode-se alegar que nas representações festivas faltava o ator principal, a classe operária. Mas era assim mesmo. Era como se as forças progressistas tivessem chegado mais cedo à festa ou ao processo histórico. Estavam guardando lugar, se não na festa, ao menos na história, até a entrada dos verdadeiros protagonistas, os operários. Hoje o bolsonarismo chamaria isso aqui de socialista de iPhone, né? Esquerda caviar, na época se chamava esquerda festiva, né?
a esquerda de Ipanema, o povo está com outras prioridades, o povo está com a prioridade de comer, entendeu? Quem tem tempo para pensar em revolução é intelectual, claro. Vamos lá. Quem, por achá-las inadequadas, não concordar com essas analogias metafóricas tão ao gosto da época, pode-se recorrer a outras. Nesses 20 anos, lembrando que o livro de 1988, o Réveillon da casa da Elo virou um depósito de sugestões e referências. Ele pode ter sido, por exemplo, a versão festiva da Frente Ampla, o movimento que o ex-governador Carlos Lacerda conseguira articular meses antes, atraindo como aliados dois ferozes ex-inimigos, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart. Por que não? Mais do que buscar diferenças ideológicas e pessoais, era hora de procurar os seus pares, acertar o passo e dançar conforme a música. O tropicalismo permitia as combinações mais esdrúxulas. Esse desejo de alianças improváveis era visível até em acontecimentos como o célebre casamento de Nara Leão e Cacá Diegues, cujos padrinhos foram Danusa e Samuel Weiner, Maria Clara e Sérgio Lacerda, dois sobrenomes que ninguém pensaria em juntar antes nem em enterro. Claro, Lacerda, um inimigo brutal de Samuel Weiner, né? A gente sabe todas as tretas que rolaram. Como em toda passagem, havia na casa de Elô uma mistura de frustração e esperança. Todo Réveillon é isso, né? A frustração das coisas que a gente não conseguiu realizar no ano anterior, aliada à esperança de que nesse ano as coisas vão dar certo. E nunca dão, né? Porque a vida é um acumulado de êxitos e fracassos, de vitórias e derrotas, e que, tirando vitórias muito excepcionais e derrotas muito trágicas, o balanço é sempre mais ou menos o mesmo. Chup, perdi, né? Aqui. Algo tinha se movido em 1967, ainda que parecesse que se movera para continuar igual. De qualquer maneira, a ditadura havia trocado de ditador. A legislação revolucionária fora substituída por uma constituição. Tudo bem, mas já era uma constituição. Um presidente bonachão se dizia preocupado com a normalização democrática, e uma nova geração parecia disposta a deixar marca de sua presença em todos os campos da história. Muitas vezes o ano iria dar a impressão, repetindo Milor Fernandes. Ai, como eu sou fã do Milor Fernandes. Muitas vezes o ano iria dar a impressão, repetindo Milor Fernandes, de que o país corria o risco de cair numa democracia. Eu adoro o Milor. É, agora, o Brasil sempre corre esse risco de cair na democracia, corre esse risco de dar certo. É bom demais. Com algum otimismo, encontravam-se boas razões para se esperar um feliz 68. A efervescência criativa de 67 não era, por certo, um mau sinal. Terra em Transe, Quarupi, o Tropicalismo, Alegria, Alegria, O Rei da Vela, talvez fossem só o começo, grandes obras do ano, né? Além do mais, o movimento estudantil, cujas entidades haviam sido postas fora da lei pelo golpe de 64, vinha se reorganizando e mobilizando a massa de secundaristas e universitários. Havia, que a distância não nos deixe esquecer, a ameaça incansável da censura e de outras forças obscurantistas. Mas esses riscos de retrocesso encontravam o setor cultural vigilante e cada vez mais consciente da necessidade e da possibilidade de resistência. Havia, enfim, como sempre, a situação social, política, carregada de problemas. O arroxo salarial, o sindicato sob intervenção, uma insuportável inflação de 40% ao ano que Delfim Neto prometia reduzir para 25%. Mas o segundo governo militar anunciava que queria restabelecer o diálogo com a sociedade e com a classe política. Só por isso, o ano de 68 já seria um avanço. Para você ver, a gente agora olhando em retrospecto, sabe que a tragédia que foi, que terminou, né? No dia 13 de dezembro de 68 às 5. O golpe dentro do golpe. Boa. Eu vou até colocar aqui. O Brasil é um país de risco. O Milor é ótimo, né, Luciano?
Um personagem que viveu intensamente aqueles tempos, o diretor de teatro Flávio Rangel, manifesta, 20 anos depois, a sensação de que havia entre 67 e 68 um mal percebido clima de abertura, uma primavera, que lembrava uma outra, contemporânea, a de Praga, e que, como esta, seria abortada, ainda que sem invasão de tanques. No depoimento que deu para este livro, em dezembro de 87, ele disse que só experimentaria clima semelhante nos anos 80. Veja você, Primavera de Praga, a gente sabe, foi aquele momento na Tchecoslováquia em que queria-se uma transformação da imposição soviética nas repúblicas do leste europeu. E a gente sabe que como terminou, com tanques, né? Invadindo Praga e acabando com essa história de Primavera de Praga. E aí ele fala que os anos 80, com os ares da reabertura, do fim da ditadura, né, da volta dos civis ao governo, deu novamente aquele ar que se parecia respirar em 67, 68. A gente sabe quando termina 68. Por isso é muito bom perceber que as pessoas estavam empolgadas, às vezes a gente se empolga historicamente com uma coisa ou outra, e no final dá tudo errado, né? Mas voltando ao Réveillon dessa frustrada abertura, encontrava-se ali uma parte considerável da inteligência brasileira que produzira, ou iria produzir, do bom e do melhor. Com aqueles talentos era possível organizar uma preciosa antologia. Com as vontades políticas ali presentes, poder-se-ia fazer a revolução, isto é, a grande utopia daqueles tempos. Isso, evidentemente, se o processo revolucionário dependesse apenas das condições subjetivas. E os anos seguintes iriam demonstrar dramaticamente que não, que volição e revolução às vezes não passam de um trocadilho. Como o Brasil de então, o Réveillon de Elô tinha tudo para dar certo e começar pela dona da casa. A professora Heloísa Buarque de Holanda, bonita, culta e de esquerda, era mito e ícone da intelectualidade carioca dos anos 60. Com esses tempos, a bela mestra iria fazer a matéria-prima de sua. Com esses tempos, a bela mestra iria fazer a matéria-prima de sua tese de doutorado uma década depois, misturando duas viagens, a sua e a da história. O seu trabalho ensinaria o meio acadêmico que saber e competência não precisam ser chatos. Olha que grande mulher a Heloísa Buarque de Holanda, hein? Uma grande pessoa. A organização da festa, entregue a uma comissão ou a um coletivo, como era de bom tom dizer, parecia perfeita. Na verdade, não foi. Havia mais motivação do que competência, como, aliás, tudo o que se organizava então. É bem verdade que os convites eram a prova de falsificação. Um dos organizadores, o editor Sérgio Lacerda, na época principal diretor da Datamec, uma empresa de processamento de dados, informatizou os ingressos, personalizando-os, mas nem isso adiantou. Lá pelas tantas, Luiz Buarque, diante da iminente invasão, baixou uma ordem para o porteiro. Baixou uma ordem para o porteiro. Se não estiver nu, deixa entrar. Ou seja, quem batesse lá entrava, né? A anfitriã e o elenco de outras estrelas da época, Maria Clara, Marília, Maria Lúcia, Glória, Dilmen, tomaram as providências indispensáveis. O som foi alugado na Josias. Para entrar, além do convite personalizado, ficou decidido que cada casal deveria levar uma garrafa de scotch ou uma quantia correspondente a ser usada na preparação da comida e no conserto de eventuais estragos patrimoniais. Ou seja, já, o povo queria ficar doidão, né? Já era para tocar o terror mesmo. Alguém no início da noite, porém, teve a intuição de que um dos dois, a festa, não ainda um país, corria um certo risco. O jovem advogado Rui Solberg, que ajudara na organização, chegou cedo, com sua mulher, Glória Mariani, e pediu 2 uísques. Era só para começar, uma espécie de entrada a uma noite que se anunciava longa e promissora. Quando atenderam o pedido, ocupando-lhe as mãos com 2 garrafas de uísque escocês, ele levou um susto. Pensou, isso não vai dar certo. Veterano de festa, vocês entenderam, né? Não, só deixa eu terminar, né? Veterano de festas, Rui não se lembrava de jamais, em qualquer delas, ter sido presenteado com duas garrafas ao pedir 2 doses. Pediu 2 doses, ele para a mulher, ela entregou uma garrafa para cada um. Imagina se essa festa ia dar certo. Claro que não ia dar.
E aí percebe-se que o Zunir Ventura estabelece um paralelo entre a festa, entre o Réveillon da casa de Heloísa Buarque de Holanda com o país. Uma desorganização, um voluntarismo para se resolver as coisas, nem sempre dá certo. A maioria das vezes não dá. Apesar do exagero da oferta, Rui não devolveu as garrafas, graças ao que tem hoje apenas lembrança vagas do que fez naquela noite. Claro, né? As garrafas de vista na cabeça. Ou, mais precisamente, do que lhe fizeram. Ele não lembra do que fez, mas o que lhe fizeram ele lembra. Essa foi boa. Recorda-se confusamente, por exemplo, de que foi sequestrado para um canto deserto da casa com uma das jovens mais atraentes da festa e daqueles tempos. Sem esforço. Ai, ai, ai. Polêmica. Sem esforço, quase contra a vontade. Se a expressão, no caso, não fosse uma impropriedade, Rui fora premiado com um dos tesouros da noite, mas não só ele. Muitas das reminiscências da festa registraram o mesmo episódio, repetindo-se com outras bem-aventuradas vítimas. Pegação generalizada, né? É disso que a gente está falando, né? Nem todos, porém, se embriagaram. Glauber Rocha, por exemplo, que não dançava e quase não bebia, as drogas, mesmo a maconha, ainda não frequentavam oficialmente as reuniões oficiais, preferiu se divertir atiçando discussões entre os grupos, ou seja, era só álcool mesmo, né? A sua cabeça estava ocupada, em parte, com a infindável polêmica suscitada por Terra em Transe, e em parte com um novo projeto para 68, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Seria difícil repetir o sucesso artístico do ano anterior, mas qualquer que fosse a qualidade do resultado, tinha-se garantia de alguns meses de apaixonadas discussões e generalizadas controvérsias. Ninguém, depois de Glauber, nem mesmo Zé Celso Martins Corrêa, nem Caetano Veloso, dois mestres na arte da agitação cultural, possuiu idêntica capacidade de desarrumar convicções estabelecidas e de aglutinar ódios e paixões. Ele era um dos principais polos de atração da festa e do país naquele momento, até morrer em 1982. Como faz falta um Glauber Rocha, né? Como faz falta. Festa abundante sempre termina uma boa ressaca, certeza, né? Como que esse povo não terminou bebendo uísque desse jeito? Deixa eu me dar uma abastecida no copo aqui. Hoje é feriado, eu tô tomando uma cervejinha, né? Embora amanhã eu trabalho. Hoje é mais ou menos como se fosse um domingo à noite. Mas um domingo à noite em que, embora tenha trabalho amanhã, o dia seguinte é sábado. Aí é bom demais. Esse é o domingo que eu quis. A segunda, aí no dia seguinte já é sábado. Sabe que eu tenho uma tese, né? Qual a semana perfeita? A semana perfeita, ela é segunda, sexta, sábado e domingo. Que você acorda ressaqueado, assim, velho, baqueado, puta que pariu, segunda, tal, não sei o quê. Mas ainda bem que amanhã é sexta. Aí você vai, sexta-feira, dá aquela alegria, sábado, domingo. Aí você acorda, puta que pariu, hoje é segunda. Mas ainda bem que amanhã é sexta. Você vai. Essa seria a semana ideal do trabalhador brasileiro. Tomou uma donguina, tô com saudade, cara. Faz tempo que eu não vou lá. Bom demais o Guina, gente finíssima. Gosto dele. Daquele perfil, né? Tá, é massa. Gosto demais dele, Luciano. Bora lá. Chup, chup, chup. Perdi aqui onde é que tava, claro, né? Aqui, do Glauber. Outros, apesar da importância, eram menos notados, como Geraldo Vandré. Esbarrava-se como o ainda pouco conhecido compositor, sem se desconfiar de que ele viria a ser um dos monstros, um dos personagens mais notórios do ano que começava. Ao contrário do que ensinaria sua famosa canção, Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ele não soube fazer a sua na festa. Imobilizou Milor durante horas num canto da sala, com uma discussão meio sem sentido,
E foi por isso o responsável pelo humorista ter sido, como brinca, o único a não arranjar ninguém naquela festa. Geraldo Vandré empatou o Milor Fernandes. Em compensação, Milor sente até hoje prazer em dizer: ele é autor da nossa Marselhesa, o nosso autêntico hino nacional. Num canto da sala, o editor Enio Silveira parecia se exaltar com o artista plástico Carlos Vergara. Não era preciso estar perto para adivinhar o conteúdo de uma discussão que envolvia um prócer do PC, Partido Comunista, né, responsável por algum dos mais edificantes lançamentos da época, e um jovem Enrage, eu não sei, Enrage, líder político de sua categoria, que, por suas posições radicais, era chamado de Che Vergara. O bate-boca dos dois anunciava um antagonismo que iria se ampliar com o tempo, a discussão entre comunismo e anticomunismo de esquerda. Regada pelo legítimo e generoso Scott, a demorada troca de ideias, talvez mais de insultos do que de ideias, encerrou-se com um edificante diálogo que muitos puderam apreciar. Os novos tempos vão exigir muita macheza política, foi mais ou menos o que disse Vergara. O problema não é de mostrar os testículos, mas a cabeça, revidou Enio. Bom debate. A discussão quase inicia a primeira briga da noite. O metabolismo ideológico da época não admitia a convivência com a incerteza. Era um tempo sem meios tons. Mais ou menos como que vivemos hoje, né, rapaziada? Não dá para ficar encebando, nem lá nem cá, tal. É hora de se posicionar, né? Perante o fervilhar do fascismo, perante a tentativa, o arroubo autoritário acontecendo, não é hora de meios tons, né? É hora de ter posição. Livraço, né, Luciano? Livraço. O dono da civilização brasileira fazia parte da turma em observação. Fernando Gasparian, José Colagrossi, Eurico Amado. Um grupo que viera de outro Réveillon e ainda não se conformara com o que estava vendo. Espantados, eles estavam completamente alto do clima da festa, recorda-se Maria Clara Mariani. Não era fácil para os representantes da burguesia nacional assistir a tantas liberalidades, principalmente quando. Ai, que festa! Principalmente quando volta e meia a luz se apagava, esses instantes se repetiam regularmente para que os casais se apertassem mais, se beijassem, fizessem, enfim, tudo o que fazem hoje à luz do dia, na praia, nos bares, na rua. Momento de pegação, né? Quando Enio Silveira foi embora, cruzou na estrada com Hélio Gaspari, acompanhado da artista plástica Regina Vater. Longe ainda de ser o jornalista mais competente de sua geração, Gaspari era então um jovem repórter que acabara de fazer a sua iniciação na coluna de Ibrahim Suede, um dos marcos ali do jornalismo brasileiro, né? Ele chegou mais ou menos às 11 horas com a preocupação de não beber muito. Não queria ficar de porre, queria ver e aproveitar todos os momentos da festa. Durante anos, a lenda recolheu pedaços de conversas, trechos de matérias, frases, para construir um brilhante e imaginário ensaio sobre o Réveillon da Elo, com o título O Último Baile da Ilha Fiscal. O cronista Roberto Marinho de Azevedo e a professora Heloísa sempre estiveram entre os leitores dessa obra-prima. Além do pseudônimo Charles Periforte, o autor da antológica peça jornalística escondia-se Hélio Gaspari. Era Hélio Gaspari que escreveu esse livro, né? Não escrevi esse artigo simplesmente porque não vi a festa, esclarece agora Gaspari, apesar dos sanduíches e da água que bebeu para cortar o porre que começava. Hélio sentiu que de repente iria apagar e pediu Elô um canto para dormir. Quando acordou, a festa tinha acabado. No dia seguinte, na praia, lembra Hélio, eu morri de vergonha. Todo mundo só falava do Réveillon e eu com cara de idiota. Entrou cedo demais, né, cara? Quem nunca, né? Quem nunca ficou, entrou muito de sola e perdeu o melhor da festa. Livraço, viu? Bem divertido.
A praia era então o lugar onde se passava a limpo os acontecimentos da véspera, e onde se escolhiam as versões que seriam veiculadas ali para frente. Infelizmente, também uma das mais cintilantes estrelas da noite ficou pouco tempo no Réveillon. A princesa, como a tratavam seus incontáveis vassalos, chegou antes da meia-noite como se fosse uma aparição. Os cabelos louros, naturalmente escorridos, tinham se transformado em 1000 cachos, conforme exigência que fizera ao cabeleireiro. A calça de seda preta fora comprada em Paris, um modelo. Lá vou eu esbanjar meu francês. Um modelo Pat de elefante, preso por uma fivela de strass. O colã, cor de carne, sob a blusa de crochê prateada transparente, dava uma perturbadora ilusão de nudez aos seios. Naquele tempo, o corpo feminino não exibia ainda seus mistérios em público, apenas sugeria. Vivia-se apenas o começo das mutações antropológicas que se iam tornar nítidas mais adiante. A ambiguidade sexual, os cabelos masculinos mais compridos, a confusão de papéis, uma certa indiferenciação dos signos aparentes dos sexos, o declínio do macho, o início da androginia, né? É isso. Maria Lúcia falou com algumas pessoas, distribuiu sorrisos, mas nem todos puderam admirá-la, mais demoradamente. Pouco depois da meia-noite, sangrando, era conduzida por um amigo para a farmácia noite e dia em Copacabana. Foi tudo muito rápido. A aparição dançava com a novidade daquele verão carioca, um forasteiro egípcio que, por ser também judeu, ganhou dos seus rivais um apelido retirado da incomum combinação étnica, contradição ambulante, porque normalmente o egípcio, né, é árabe, né? Então, a contradição ambulante. Dizia-se que era muito rico e contavam-se histórias mirabolantes a seu respeito. Ao certo, sabia-se que tinha uma cara estranhamente bela e um nome com rima e aliteração, desde que se pronunciado a francesa, Soli Levi, Solá levar. É, polêmica, denúncia. Jornalismo verdade. Até onde se podia ver, o par dançava como se estivesse disputando um concurso de bom comportamento. Nem de rostos colados estavam. De repente, problema. De repente, ela avistou o marido vindo em sua direção. Estava transtornado. Sem dizer uma palavra, puxou pelo braço e desferiu-lhe uma bofetada, a mais sonora e indevida de uma noite que iria assistir a muitas outras. Além do sonoro indevido, o bofetão fora, sobretudo, inesperado. A bela atriz e o marido, o cineasta Gustavo Dal, formavam o primeiro casal moderno, surgido no Olimpo carioca. Por moderno, devia-se entender a disposição para experiências existenciais que poderiam incluir casos e aventuras extraconjugais. Relacionamento aberto de hoje, né? Estava surgindo na época. Como todos os seguidores dessa seita de vanguarda, que procurava com um comportamento novo subverter as bases do casamento burguês, a atriz e seu diretor haviam estabelecido um pacto que previa e preservava a autonomia de cada um. Os dois se davam o direito ao que a convenção chamava de infidelidade, desde que confessada, sem mentiras e segredos. A infidelidade não deveria suprimir a lealdade, mas não deveria também incluir a paixão. Ou seja, era só para diversão, né? Somente casos eventuais. Sem as noções de ciúme e de traição, os valores considerados fetiches da moral burguesa, as relações amorosas ganhariam inconsistência e solidez. Se não ganhassem, era porque estavam baseadas em laços de convenção e preconceito, logo não valiam a pena. Essa geração iria experimentar os limites não apenas na política, mas também no comportamento. Daí a surpresa da agressão. Logo eles, foi o que mais ou menos todo mundo comentou. Antes de saírem de casa, o marido tentara impor uma restrição, que ela não dançasse com aquele egípcio que, nos últimos meses, vinha operando uma devastação nos corações que frequentavam a praia
na altura da rua Montenegro, e à noite iam ver Godard no Paissandu, um cinema clássico do Rio de Janeiro, né? Mas essa era uma cláusula de última hora, um casuísmo posterior ao verdadeiro pacto. De mais a mais, ela acabara de surpreender o marido beijando uma moça na cozinha. É, o mundo talvez não tivesse preparado, nem mesmo o rapaz aqui, o Dal. Você criou um conceito aqui, hein, Luciano? DR de swingers. Aí não, né, velho? Que merda, né, velho? Mais tarde, já em 83, o belo alvo da talvez primeira bofetada do ano de 1968 transporia o incidente para o seu primeiro livro. Quem não ouve o seu papai, um dia balance e cai. Uma deliciosa mistura de memória e ficção. Naquelas jovens cabeças revolucionárias, nem sempre ao discurso libertário correspondia uma prática liberal. Tentava-se dominar a emoção como se ela fosse um animal domesticável. O resultado costumava se apresentar carregado de contradições, como as do incidente daquela noite. Mas não seria tudo isso natural? Não era próprio das revoluções, inclusive as comportamentais, a convivência numa etapa inicial do novo que se impõe com o arcaico que resiste? O fato é que o casamento moderno da atriz com o cineasta terminou ao som daquela bofetada e nunca mais pôde ser refeito. O mínimo, né? Em tempos de hoje, ainda levaria Maria da Penha para ficar esperto. Ficou como um marco. Foi o primeiro de uma série de 17 casamentos. Ai, ai. O primeiro de uma série de 17 casamentos, modernos ou não, que se desfizeram naquela noite ou em consequência dela. Rapaz, que réveillon, hein? 17 casamentos acabaram, a pegação generalizada, problema social, de carnaval a carnaval. Uma festa que marcou o seu tempo, tanto que está aqui descrito em livro, né? Essa não foi, como se disse, a única briga da festa. Houve um momento em que quase todos os presentes, de alguma maneira, apanharam ou bateram. E até hoje não sabem bem por quê. Você bate e apanha e não sabe por quê, por causa da confusão rolando, né? Sabe-se que a briga começou por causa de um desentendimento bobo entre o cineasta Afonso Beato e o jornalista Henrique Coutinho, com uma pequena e involuntária sobra para Luci Barreto, que dançava. Seu marido, Luiz Carlos, estava no jardim quando lhe disseram qualquer coisa como: sua mulher está lá dentro apanhando. O primeiro safanão foi para o informante. O cara já virou a mão, né? Eu entrei num salão feito um trator, batendo em todo mundo e apanhando de todo mundo, recorda Barreto. Não sei em quem bati nem quem me bateu. Uma das poucas pessoas sóbrias à festa era o jovem Antônio Calmon, assistente de Glauber Rocha. Como eu bebia pouco e não ousava levar maconha para um lugar daqueles, pôde ser um bom observador. O que mais impressionou foi o comportamento de uma das suas duas acompanhantes, uma líder estudantil da Ação Popular, AP, organização de tendência maoísta que ainda iria dar muito trabalho. A bebida teve sobre ela um efeito libertador que atuou mais sobre a linguagem do que sobre a libido. Boa parte da festa ela passou deitada no chão, gritando, sem sucesso: eu quero trepar, eu quero trepar. Essa sequência, um dia Calmon ainda põe num filme. A briga ia até a porta, voltava, atropelava a líder da P e a oferta continuava. Festa estranha com gente esquisita, né? É a definição disso aqui. Que Réveillon, meus amigos, que Réveillon. Eu quero trepar e ninguém topou, hein? Coitado. Se já estivesse em voga a situação de clichês psicanalíticos, alguém certamente catalogaria a cena como o desejo da fala suplantando do falo. É bom demais o texto dele. Aliás, a presença do palavrão nos teatros, nos salões, nos livros, foi um dos fenômenos de 68.
Ziraldo chegou a usar o marketing da raridade para lançar uma peça. É a única peça sem palavrão do teatro brasileiro, anunciou. Ao contrário da seguinte, aquela era uma geração tagarela, como se verá num capítulo dessa história. Deixa eu abastecer meu copo aqui. Livrão, hein? O dono da casa, por outras razões, também não bebeu. Ficou o tempo todo tentando salvar o aparelho de som alugado e seu patrimônio, sem sucesso. A casa ficou inteiramente destruída. Lamenta até hoje, Luiz. Ainda bem que há cerca de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Já trabalhei com eventos. 1.000 pessoas é aquele Martins Sererê lotado. Vocês aí são geração Sererê, sabem, né? É aquele sererê lotado, não é só dentro do espaço de shows, não. É fora, o pátio todo lotado. 1.000 pessoas numa casa. 1.000 pessoas numa casa. Velho, não sei como que existe. Eram para ter levado até a maçaneta da porta. Caralho, velho. Foi um rock muito louco isso aqui. Que ele calcula terem passado por lá naquela noite, quebrando móveis e danificando a reserva ecológica da casa. A árvore, danificando a reserva ecológica da casa, a árvore, não foram suficientes para se liquidar todo o uísque. Sobraram umas 100 garrafas, que foram vendidas para pagar parte da reforma geral. Sobraram 100 garrafas de uísque para 1.000 pessoas, mas do jeito que esse povo não saiu. E eles venderam o uísque para bancar a reforma para tentar recuperar alguma coisa dessa festa. Ai, ai, essa festa boa de estar. Às 6 da manhã, 2 horas antes de a festa acabar, Luísa assistiu à repetição da cena da amiga de Calmon. Outra moça expressava idêntico desejo, deitada na grama, do lado de fora. Se não fosse o perigo do duplo sentido, podia-se dizer que ela estava reclamando de barriga cheia. A personagem era a mesma que, horas antes, sequestrara Solberg, entre outros. Ou seja, insaciável, né? Mais insólita do que estas cenas era só a que a Marília Carneiro surpreendeu ao abrir um grande armário, também não se sabe por quê. Dentro, um casal tentava desajeitadamente fazer alguma coisa que só com muita dificuldade um homem e uma mulher conseguem fazer quando escolhem um armário como cama. Dentro do armário. Mas o grande choque antropológico, visual e sociológico ocorreu com a entrada da atriz Florinda Bolkan, com uma mini saia vermelha que lhe cobria apenas alguns centímetros da região que se estende ao sul da cintura. Ao seu lado, aquela que passaria a ser, nos anos seguintes, uma companhia inseparável, a Condessa Cicogna. Este, sim, era um casal moderno. Pelo ineditismo, a exposição pública da heterodoxa união foi um acontecimento à parte. Veja você, um casal homossexual na época era um fator que chamava a atenção, né? Por incrível que possa parecer, houve tempo também para a dança. Ao som de Roberto Carlos, Beatles, Caetano, Chico, dançou-se muito. Quando o baile ameaçava desanimar, punha-se Miriam Makeba, um sucesso musical e politizado da época. Proibida de entrar no seu país, a África do Sul, Makeba iria casar-se naquele ano com um dos líderes do poder negro norte-americano, o Black Power, né? O Stokely Carmichael. O seu hit Pata Pata, irresistível. Quando o baile começava a desanimar, bastava repetir Sakungunga, Sakundenga, Ati, Pata Pata. Eu adoro Miriam Makeba. Também tem essa aqui na minha discotecagem, atualmente eu toco. Ao longo desses 20 anos, houve muitas hipóteses para tentar explicar aquela explosão de sexualidade, violência, prazer e ansiedade que marcou as reminiscências da época. É possível realmente que o Réveillon da casa de Elô tenha condensado
como uma metonímia o país de então. Enio Silveira acha que aquela grande libação significou o fim de uma época e não, infelizmente, o começo de uma nova era. Foi um delírio coletivo, explica Calmon. Todas as crises internas explodiram ali. Pessoas com problemas sexuais como eu, que não conseguiam transar com isso, uniões infelizes, fantasias não realizadas, violências reprimidas, a perda de fé na política, veio tudo à tona. O som, a bebida e a euforia desorientada, uma excitação meio agônica, não deixavam, porém, que se percebessem isso, nem o que iria ocorrer com o país. O nosso Titanic começava a viagem. Veja você que ele pegou o Zuenir Ventura opta por um capítulo cômico, mas extremamente revelador do seu tempo, do que o livro trata, o Réveillon de 68, uma festa icônica, vários personagens importantes da cultura brasileira, da intelectualidade brasileira, estiveram presentes nesse Réveillon, mas é uma forma dele, o Zuenir Ventura, amarrar você aqui na leitura, colocando esse caráter sexual que sempre atrai, figurões, nomes pesados aí de várias áreas, colocar esse aspecto cômico pelo álcool, pelas tretas, pela liberdade sexual do momento, que ainda estava numa crescente, não era ainda a lógica do amor livre, tal qual, principalmente tal qual conhecemos hoje, mas era o início de uma história, mas que na verdade revelava um fim. O que parecia um apontamento de algo novo era um fecho. Porque a gente sabe como termina 68. Sempre isso, sempre lembrando a Primavera de Praga e sempre lembrando do Trágico AI-5. Um capítulo muito massa, gostei bastante.